Hoje eu vou te mostrar, no esquema que eu vou desenhar, como que a maior parte das coisas que a gente entendia como ser racional, como ter uma inteligência emocional e como que o controle das emoções, tudo que foi dito até hoje parece ter levado a gente para um caminho errado. E esse caminho errado é normal porque a gente entendia o funcionamento do cérebro de um jeito, e eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que funciona essa relação entre o nosso lado racional e o nosso lado emocional e como que a gente consegue trabalhar com esses dois em conjunto de maneira que a gente consiga ter essa tranquilidade no caos, que a gente consiga ter mais inteligência e controle emocional, como que a gente consegue principalmente ter reações emocionais proporcionais ao tamanho do problema. Geralmente as pessoas que falam assim, aquele sujeito é assim, ele é prático, muito racional, ele na verdade é aquela pessoa que tem um controle emocional de maneira que ele consegue interpretar o tamanho do problema e o estrago e ter a reação emocional proporcional a isso. Então o que a gente busca na verdade, para ter já um primeiro conceito, se você gosta de anotar, eu anotaria isso aí, é entender que, primeiro, a emoção não deve deixar de existir, ela deve ser proporcional ao tamanho do estrago que o problema vai causar, e a gente vai ver sobre isso. Mas antes de tudo, para você entender exatamente como que o nosso cérebro funciona e como que a gente vai ter domínio e ser mais racional em situações difíceis, sob pressão, com forte apelo emocional, como que a gente vai manter a tranquilidade e conseguir tomar boas decisões. Então antes a gente vai precisar entender esse esquema de funcionamento do cérebro que eu vou trazer para vocês aqui e como que a gente vai justificando ao longo do caminho através da PNL, da neurociência e de uma série de outros conceitos que a gente vai precisar compreender por aqui. Então hoje vai ser de fato uma aula que eu ensino para você exatamente como que funciona e de forma esquemática, claro, a relação do nosso cérebro racional com o nosso lado emocional. A gente precisa entender, então, que isso todo mundo já sabe, que a gente tem uma divisão aqui no nosso cérebro. De um lado nós temos, então, aqui o nosso racional, e aqui eu vou chamar de intuitivo. E aqui eu quero corrigir, então, o primeiro erro. É muito normal a gente chamar isso aqui de consciente e inconsciente. É muito normal a gente chamar isso aqui de racional e irracional, ou de racional e emocional. Mas aqui o termo racional eu concordo com ele. Eu não gosto do termo consciente, isso é um tema para outro vídeo. E eu não gosto de jeito nenhum do termo inconsciente. E aqui eu gosto de chamar de intuitivo. Por que que eu não chamo de emocional? E esse é o primeiro componente que você precisa começar a entender para entender melhor como funciona essa relação. Primeiro, eu chamo de intuitivo porque uma das coisas que estão nessa região do cérebro é o emocional. Mas ele é uma das coisas, ele não é o todo. Então eu não posso chamar essa região de emocional, sendo que emocional é uma das coisas que estão aqui. Então sim, as nossas emoções estão aqui, mas a gente vai ver que tem muito mais coisa por aqui também, inclusive os nossos instintos, por exemplo. Então, percebam que na própria proporção que eu desenho aqui, a gente tem mais ou menos uma relação 80-20, beleza? Eu volto nisso aqui daqui a pouco. O que é o mais importante de você entender aqui? Aqui o nosso cérebro racional, ele é o nosso cérebro planejador. É ele que nos faz, de fato, seres humanos racionais. Então ele planeja, ele é analítico, então ele faz análises de situações. Presta atenção que tudo que eu estou falando aqui eu vou retomar mais à frente e você vai entender. Então ele planeja, ele interpreta as situações, analisa as situações, essa sala onde eu estou. Então acontece uma coisa na minha frente, ele que faz aquela primeira leitura. Olha como guarda isso, porque essa informação é importante. Então o racional, ele é analítico, planejador, é ele que faz conta, é ele que planeja, é ele que pensa na lista do supermercado de amanhã. Esse é o nosso racional. E o nosso lado intuitivo
é aquilo que tudo onde residem também as nossas emoções, ele é responsável por fazer tudo aquilo que a gente já tem de maneira intuitiva guardada dentro da gente. Vou te dar um exemplo. Quando você estava aprendendo a dirigir, naquela sua primeira aula de autoescola, na primeira aula de direção, você foi comandado totalmente pelo seu cérebro racional. Lembra daquela primeira aula? Você sai exausto, a mente cansada, porque foi muita informação. O nosso cérebro, a área do nosso cérebro que faz análise, faz planejamento, é que vai conduzir aquele processo de aprendizagem de uma nova atividade, como é, por exemplo, dirigir. Então, por quê? Porque ele que tem que pensar, ele tem que pensar na lógica das coisas. Então ele é lógico. Então ele tem que pensar na lógica das coisas. Eu tenho que pisar na embreagem, engatar a marcha, à medida que eu vou tirando o pé da embreagem, já vou pisando no acelerador. Então ele é lógico, racional, ele planeja, ele analisa a situação, ele analisa, olha para o retrovisor, tá vindo o carro, dá seta, arranca o carro. Então você faz isso com o seu cérebro racional. Agora vem o pulo do gato. Você fez isso uma vez, você fez isso 2 vezes, 5, 20, 100, 200, 1000 vezes, e para cada vez que você repete aquela atividade, ele joga um pouquinho dessa informação para cá. Por quê? Outra informação para você guardar. Nosso lado racional, ele processa novas informações. Se você é inteligente, você já está vendo onde que eu quero chegar em relação ao controle emocional. Ele processa novas informações. Ah, então quer dizer que quando eu engato a primeira acontece isso, quando eu dou seta eu preciso olhar isso. E à medida que você vai repetindo aquela ação diversas vezes, isso vai se tornando algo intuitivo para você. Não é? Hoje, você que já dirige há mais tempo, você sabe que dirigir é uma condição que você faz, uma ação que você faz de forma já intuitiva. Você não fica mais pensando, opa, deixa eu ir soltando a embreagem devagar. Você já faz de forma natural, intuitiva. Enquanto você dirige, você vai cantando, você vai conversando, você fala no celular, por mais que não deveria, manda mensagem, olha o Instagram. E só quando alguma coisa sai do normal, opa, aconteceu alguma coisa aqui no trânsito, alguma coisa diferente, que você volta e aciona o racional. Opa, peraí, nova situação na minha frente. Preciso analisar, interpretar e tomar uma decisão. Aí que o racional vem. Mas enquanto você dirige de forma intuitiva, o seu racional está fazendo lista de compra. O que eu vou fazer quando eu chegar no trabalho hoje? Eu tenho tal reunião, preciso planejar essa pauta. Então, o seu racional, depois que ele já fez uma atividade diversas vezes, ele já aprendeu, já compreendeu, a gente joga isso aqui para o intuitivo. É onde a gente armazena as informações. Então aqui eu processo novas informações e aqui eu armazeno essas informações. E essas informações, elas serão tão bem armazenadas quanto a minha relação emocional com aquela ação. Por exemplo, eu quero aprender, por exemplo, quando adolescente, eu comecei a jogar handball. Foi uma questão ali de adolescente, né, social, foi tão emocionalmente positivo para mim jogar handball, que eu consegui aprender muito rápido. Eu comecei a ter uma relação emocional positiva com o handball. Outras pessoas chegaram lá e às vezes na primeira aula, no primeiro treino de handball, a pessoa passou vergonha, a pessoa teve uma reação emocional muito ruim e isso afetou o aprendizado dela. Por quê? Por mais que racionalmente ela está entendendo o jogo, na hora de jogar essa informação aqui para baixo, o emocional negativo meio que bloqueia. Então vocês estão vendo já onde que eu quero chegar. Então a gente está começando a ver agora as relações entre racional e o emocional aqui, beleza? Então, o que acontece aqui? Como você processou novas informações e agora armazenou essas novas informações aqui no seu cérebro intuitivo, onde também residem as suas emoções, a gente vai conhecer um teste que foi muito divulgado por um autor da neurociência, que é o Antônio Damasio.
teve um teste que foi feito da seguinte forma: desligamos esse lado do cérebro aqui das pessoas. Então a gente tirou deprimiu o funcionamento do nosso lado intuitivo emocional e tornou aquelas pessoas 100% racionais, que é o que às vezes a gente acha que a gente quer. Preciso ser mais racional. Aquele cara é bom porque ele é muito racional. O sujeito extremamente racional, ele virou um idiota. Por quê? Tudo aquilo que ele já sabia que estava armazenado aqui, ele não teve mais acesso. Então, ele era um cara que tinha dificuldade para fazer ações básicas do dia a dia. Ele era um cara, por exemplo, que queimava a mão na panela quente, porque ele não se lembrava da emoção que ele sentiu quando criança de encostar a mão naquele negócio e queimar. Isso já era intuitivo para ele, mas na hora que você desliga, deixou de ser intuitivo. Então a questão toda, onde eu quero chegar com tudo isso, é em 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é: o problema não é emocional. Emoção é sintoma. E eu vou te explicar melhor. E o segundo ponto que você precisa entender é: você precisa de ter um domínio dessa área muito maior e muito mais operante do cérebro para conseguir tomar boas decisões, como por exemplo, não encostar a mão numa coisa quente. Vamos ao primeiro ponto. Emoção é sintoma. Emoção não é o princípio de nada, ela é uma reação que você tem a alguma coisa. Por exemplo, quando você sente raiva, a raiva ela não vem sozinha, ela é uma reação que você teve a uma determinada situação que o seu cérebro racional percebeu. O seu cérebro racional chegou aqui, na hora que ele não faz análise, como eu falei lá no início, ele chegou aqui no ambiente e viu um ambiente todo zoneado, todo bagunçado, copo de café para todo lado, água derramada no chão, farelo de biscoito. Na hora que ele fez essa análise aqui do ambiente, que ele leu o ambiente, veio a raiva. Aí a raiva subiu. Mas primeiro ele viu, então primeiro ele viu e depois a raiva subiu. E aí a raiva subiu pro racional e aí o racional começa a falar um monte de baboseira. Aí a gente perde o controle das emoções, a gente perde o controle emocional. A gente começa a xingar todo mundo, brigar com todo mundo. Mas lembra de uma frase que eu falei lá no início? Que o seu ter controle emocional e inteligência emocional é você controlar a proporção da emoção de acordo com o estrago que o problema lhe causa. Então, se o problema é derramei café, não faz o menor sentido eu ficar completamente maluco com isso. Agora, é simples, derramei café, que chato. Realmente não faz sentido você ter uma reação emocional desproporcional por isso. Mas por que a gente tem essa reação desproporcional? Porque lá atrás, quando você era criança, você armazenou aqui no seu cérebro emocional, aqui no seu lado emocional do cérebro, no intuitivo, você armazenou que derramar café, a sua mãe te deu um tapa na sua mão, brigou com você e você registrou uma emoção muito negativa sobre aquele fato. Então, quando aquele fato se repete, aquela emoção negativa volta com toda força. Então, qual que é o processo pelo qual a gente tem que passar para começar, então, a ter esse controle emocional? É você ligar o seu racional no momento que acontece isso, ler a situação, analisar a situação e observar de forma lógica o seguinte: qual que é o tamanho do problema desse copo de café ter caído aqui? Não é problema nenhum, eu vou ali, eu pego um pano, limpo esse negócio aqui e tal, levo 3 ou 4 minutos para isso e retomo a minha vida normalmente. O que vai te dar controle emocional é não é ser racional sobre a situação, mas ter uma interpretação racional para você mandar essa emoção de volta aqui e falar: segura a onda aí, não precisa ficar nervoso, é só um café. Mas agora, olha a mesma situação, eu derramei um copo de café,
no meu notebook novinho caiu para dentro do teclado. Olha o tamanho do problema. O problema agora é muito maior. Sendo o problema muito maior, realmente a emoção que vai subir aqui vai ser também muito maior e muito mais forte. E aí que vem o grande desafio. Então, o seu primeiro estágio é controlar as suas emoções para que, peraí, qual que é o tamanho do problema? Aconteceu um problema, a primeira coisa que você vai pensar é qual que é o tamanho do estrago desse negócio aqui? Para eu modular qual que vai ser a proporcionalidade da minha reação. Agora, vem um problema enorme, caos total. Meu Deus, meu notebook novinho, R$6.000 no notebook, vou perder tudo aqui agora. Vem uma emoção muito forte. Aí a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, saber canalizar essa emoção para uma ação rápida e efetiva que não demanda muito raciocínio. Parece até instintivo. Não é instintivo, mas é como se fosse. Você já caiu ali, você nem pensa. Você já pega o notebook, já começa a abrir aquele negócio, já começa a secar tudo, faz tudo rápido, você não pensa. É igual chegar na beirada de uma cachoeira. Se você pensar demais, você não pula. Você precisa de atitude, chega lá, nem pensa, vai na emoção. Vai, porque se você pensar, se você for racional demais, o negócio não vai para frente. Então, quando a gente fala de ser emocional demais, o correto não é que eu vou ser emocional demais numa situação difícil como essa e ficar completamente maluco, gritar com todo mundo, xingar todo mundo, mas é saber canalizar, e essa canalização de fato vai vir do racional, mas é saber canalizar isso para ações práticas e rápidas. Vou te dar um exemplo. Veio um colaborador, um funcionário seu, ele falou alguma coisa que te ofendeu, você ficou pé da vida com o cara. Meu filho, é na hora, você nem pensa. Migão, pega suas coisas e pode ir embora. Por quê? Aí a gente, se você der chance para, primeiro, entrar em discussão com ele e deixar o seu lado emocional sobressair, você vai perder a razão. Segundo, se você vamos deixar as coisas esfriarem e deixar o negócio esfriar, você vai permitir você vai achar que está tomando uma boa decisão racional, mas na verdade você só fugiu da situação. Você vai estar criando um monstrinho ali dentro. Por quê? Qual que é a reação? Meu amigo, essa é a maior lição que eu tenho para te ensinar. Se intuitivamente, esse é o ponto mais importante desse vídeo, se intuitivamente veio a vontade em você, vou demitir esse cara, demita, porque aqui você vai ter um domínio muito maior do que aqui. Lembra que eu falei que quando a gente desliga isso aqui, a gente perde capacidades, como por exemplo, saber que uma panela quente vai queimar a sua mão? Isso aqui que a gente tanto despreza, e é isso que a gente quer nos ensinado de forma tão errada, de que aqui temos um problema, de que aqui é a fonte dos problemas e não é a fonte está aqui. Isso aqui é só uma reação. Se veio intuitivamente para você, assim como você já dirige de forma intuitiva, veio uma intuição, vou demitir esse cara agora, demita. Te garanto que essa é a melhor decisão. Se veio intuitivamente para você, deixa esse cara para lá, então deixa ele para lá. Confie aqui na sua intuição, porque é nela que, depois de vivenciar essa situação diversas vezes, de você ver em filmes, de você ver outras pessoas, depois de ver várias vezes, analisar essa situação num livro que você leu, num filme que você viu, no seu chefe que você já viu fazendo isso, depois que você formou a sua visão de mundo a respeito daquilo, isso está armazenado aqui, o seu intuitivo vai te dar uma resposta imediata, e essa resposta imediata ela é muito poderosa. Onde que é o último ponto que eu quero trazer para você tomar muito cuidado? Esse nosso racional, ele é responsável pelo nosso diálogo interno. Quando você fica pensando assim,
eu vou amanhã, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer aquela apresentação. Eu não vou conseguir falar para 30 pessoas. É o seu racional que está falando. Então, a gente precisa ter muito cuidado, isso vai ser o tema do nosso próximo vídeo, que eu vou trazer esse mesmo esquema, que é como que a gente passa também a inverter esse diálogo interno, para eu tirar essa autossabotagem. E aí é um outro tema. Mas para cá, para você ter controle no caos, para você ter inteligência e controle emocional, e para você conseguir não ter reações emocionais exacerbadas que vão tirar de forma totalmente desproporcional daquilo que a situação exige, você então precisa compreender esse funcionamento. Qual que é o funcionamento aqui que a gente precisa entender para isso de forma resumida? Precisa entender que na hora que vem a emoção, eu preciso... A lógica é essa. Interpreto a situação. Vi uma coisa, aconteceu isso. Bateram no meu carro. Puf, li. Racionalmente, bateram na traseira do meu carro. A emoção vem forte e ela sobe. Vou matar esse cara aqui. Veio a emoção forte. Imediatamente você tem que acionar o racional de novo através de perguntas. Perguntas. Qual é o tamanho do dano desse negócio aqui? Eu tenho seguro? Vamos conversar com o cara primeiro para entender a situação? E se esse cara for doido? E eu for para cima dele, o negócio ficar pior? Faça perguntas, porque aqui é o seu diálogo interno. E aí você envia o comando de volta para o seu lado intuitivo. Então, peraí, eu vou segurar a onda nesse negócio aqui. O que acontece quando a gente tem reações emotivas desproporcionais é que o nosso racional desliga. Você perde essa capacidade aqui de fazer pergunta e analisar de forma lógica. Então, o que você precisa ter como um drive instalado aí no seu cérebro? Aconteceu uma situação, veio a emoção, traga isso imediatamente para a consciência. Pera aí, antes de eu falar qualquer coisa, de tomar uma decisão, deixa eu entender isso aqui. Entendi a emoção, aí você volta pro intuitivo e aí você passa a lidar com essa emoção. Então, o que você precisa fazer é saber balancear essas duas coisas. Não é ser racional demais e nem ser emotivo demais. É você saber que tem que existir um equilíbrio entre essas duas coisas. A emoção saiu, a emoção supitou, deixa entrar o racional. Acalmou a situação, retorna para cá. Porque se você entrar num diálogo interno forte demais, talvez você vai reaquecer essa emoção aqui. Tudo isso aqui que você está vendo, eu ensino de forma muito mais aprofundada. Eu tenho um módulo inteiro sobre isso no meu método, o Código CEO, que é esse tipo aqui de mentalidade que me fez chegar aos 34 anos como um dos CEOs mais jovens da América Latina. Hoje eu sou CEO do Procede Consumidor, uma grande empresa de advocacia no Brasil, com mais de 6 filiais, com 6 filiais agora implantadas a sexta, 6 estados do Brasil. E isso, o que me trouxe até aqui, um dos módulos mais importantes foi esse aqui. Tudo isso que eu estou te ensinando aqui, eu ensino também dentro da minha plataforma, o Código CEO, que são 10 ensinamentos que me trouxeram aos 34 anos para o cargo de CEO de uma empresa de atuação nacional e que me transformou num dos CEOs mais jovens da América Latina. Esses 10 ensinamentos, num deles está toda a parte de mentalidade, inteligência e controle emocional, como eu trouxe para vocês aqui de forma resumida. O link para você conhecer está aqui na descrição. Conheça o Código CEO, que essa lição aqui é só uma das 10 lições que nós temos lá dentro.